Olá, servo do Senhor, serva do Senhor, a graça, a paz, o amor, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Mais esta manhã, em que vamos meditar na palavra dele mais uma vez, retornando ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo 22. Alguns versículos para nossa meditação diante do Evangelho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 22, a partir do versículo 15, nos diz: E ele disse-lhes: Quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra, porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice, tendo dado graças, disse: Tomai-o e dividi-o entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Meus irmãos, estamos diante de um momento crucial no ministério de Jesus, em sua vida terrena, neste mundo, quando ele, na noite em que foi traído, reuniu os apóstolos, os seus 12 discípulos, e iniciou a celebração daquela que é considerada a primeira Eucaristia, a primeira ceia, ou Santa Eucaristia, ou Santa Ceia, ou Comunhão, ou Santa Comunhão, ou simplesmente ceia. Enfim, são muitas nomenclaturas para uma mesma cerimônia, dependendo da sua tradição. E a primeira com significado cristão, porque a Páscoa era celebrada já há mais de um milênio. Mas a Páscoa cristã foi Jesus que inaugurou. Por isso nós consideramos a primeira ceia cristã, a primeira Páscoa cristã de fato celebrada, onde o celebrado também era o celebrante, onde Jesus celebra a sua própria morte e posterior ressurreição, o seu sacrifício. E ele está falando de coisas muito profundas com os seus discípulos, de maneira a expressar o seu desejo de estar naquele momento com eles. Quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela até que se cumpra no reino de Deus. Falando de sua vinda, falando de seu sacrifício. E os discípulos, a princípio e aparentemente, prestando atenção nele. Ele toma, no versículo 17, o cálice, dá graças aos céus, dizendo: Tomai-o e dividi-o entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A gente não consegue entender por que em algumas tradições não se distribui, juntamente com o pão, o vinho aos fiéis. Não sei, porque Jesus é muito claro ao fazê-lo. Ele também, no versículo 19, toma o pão, dá graças, o parte e distribui aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Interessante que a atitude de Jesus ela é bastante democrática. Tomai, comei, tomai, bebei. E muitos burocratizaram a celebração da ceia do Senhor de maneira tal que praticamente virou uma celebração fechada, onde só alguns, dependendo do grupo em que você se encontra, da tradição que você é, somente os daquela tradição participam. Durante esse tempo todo ministerial,
independente das igrejas que eu pastoreei, eu sempre deixei claro que aquela ceia não era uma ceia da denominação, era a ceia do Senhor. E, portanto, todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, são membros de suas igrejas, independente da tradição a qual pertençam, têm acesso à mesa do Senhor. E isso é o que nós encontramos na postura de Jesus. Jesus abarca todos que se chamam pelo seu nome, que se identificam com ele, que se assemelham a ele. As crenças particulares, esses detalhezinhos que são detalhes pequenos que nos diferenciam e que infelizmente são os que mais valorizamos para aumentar cada vez mais os muros que nos dividem, são uma vergonha, são um testemunho vergonhoso contra o próprio Evangelho, contra as próprias atitudes de Jesus. Deveríamos ter vergonha disso e começarmos a enxergar o que pertence ao Senhor, de fato, pertencente a Ele e não a nós. Não somos donos de nada e nem juízes para sondar os corações. Ele, semelhantemente, tomou o cálice, no versículo 20, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. Obviamente que ele está se referindo ao discípulo traidor, que vai se revelar posteriormente na figura de Judas Iscariote. Perdão. E ele ali está falando do plano eterno de Deus para que aquilo acontecesse, embora ele retrate com as suas palavras claramente que maldito é aquele por qual viria a traição que iria entregar Jesus aos seus malfeitores. Só que os discípulos pareciam que não estavam muito sintonizados com o que Jesus estava dizendo, nem com a satisfação, a alegria de Jesus de estar ali. Porque o versículo 23 vai dizer que eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer aquele ato de traição. Eles ficaram incomodados. E o que desperta também a nossa certa indignação é o que está no versículo 24. E houve também uma contenda entre eles sobre qual deles deveria se considerar o maior. Veja, haverá uma próxima reflexão em que nós daremos continuidade a esse texto, mas parece que os discípulos estavam ouvindo, mas não estavam entendendo nada. Não estavam sintonizados com Jesus. Olha a discussão, olha a celeuma que surge durante a celebração. Bom, o maior no reino dos céus vai ser eu. Não, eu vou estar ao lado do mestre na glória. Não, sou eu. Eles começaram a discutir isso. Você consegue acreditar? É bom acreditar, porque isso existe entre nós hoje. Ainda hoje. Nós discutimos. Quando nós ouvimos os pregadores de auditório, os pregadores eletrônicos, os pastores eletrônicos, os coaches eletrônicos, pregando, por exemplo, que a ênfase sua é ser grande, que Deus te constituiu para ser cabeça e não ser cauda, que as suas obras vão testificar a grandeza de Deus na sua vida, o seu rastro vencedor de história, da sua história, vai testemunhar como você é grande. Olha, eu tenho uma triste notícia para você que é adepto dessa visão. Se você está achando isso, tome cuidado para você não ter uma decepção muito grande naquele dia. Porque Jesus, ele é claro em dizer, mais à frente ele vai falar isso, que isso não compete a eles. E ao contrário, aquele que for o menor, se fizer
como o menor, o que serve, o que não faz questão de aparecer, o que está sempre nos bastidores, o que é sempre um sujeito oculto, ninguém percebe, mas está sempre ali fazendo, é esse que será grande no reino dos céus. Só que as pessoas ignoram o texto completamente, ignoram a palavra do Senhor. E hoje o que você é empurrado a acreditar que não, para eu ser grande eu tenho que ter isso, eu tenho que ter grandes coisas, eu tenho que fazer grandes coisas, eu tenho que impactar, eu tenho que acontecer, eu tenho que ser o cara, eu tenho que ser. Tá entendendo? Nós precisamos estar atentos a não cairmos nesse canto da sereia, que para nós seria o canto do cramunhão, que é começar a acreditar que isso é verdade. Olha, gente, para encerrar nossa reflexão hoje, eu prefiro, vou fazer aqui usar um pouco de figura de linguagem para tentar expressar o que eu quero dizer. Eu não estou nem aí se eu, neste grande corpo de Cristo, eu for a unha encravada desse corpo. Eu quero estar lá. Eu quero fazer parte desse povo celestial. Então, se eu sou a ponta da unha, se eu sou o último da fila, bendito seja o nome do Senhor. Que assim seja na tua vida também, para a honra e glória dele. Amém? Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.